De fato, o que elegeu o Bolsonaro ali não foi uma coisa organizada, foi uma junção espontânea de Isso, frente, são as pessoas que não aguentam mais o PT, que era o meu caso, são as pessoas que acreditam, estão felizes de ver, o movimento lavajatista prendendo corrupto, que é o meu caso. E aí sim. tudo isso são pessoas que procuram uma economia mais liberal e quando o nome do Paulo Guedes é ventilado, a gente pensa: "Opa, olha, depois de anos sem nada do Uhum. tipo aqui, me parece que é o melhor que tem aí na mesa, que bacana. Antes isso do que é o meu caso. E aí se canaliza na figura ali do único oportunista que teve a, a enfim, o cara que foi mais insensato e oportunista possível para virar antena que vai canalizar isso, que é o Bolsonaro. E aí, acho que todo mundo aqui concorda. Bom, então esse é o esse é o cara que vai receber essas entidades? Não tem Não, outro. Mas isso que aqui e ali estava espontâneo, é até que o isso, não, Bolsonaro não, ganha. isso é muito importante que você falou, Danilo. E só desculpa complementar e me perdoa aí o assinante se eu estiver falando demais, mas isso é muito importante que você falou, porque assim, toda essa história do gabinete da ousadia do PT, que aprendeu com o gabinete do ódio bolsonarista, que aprendeu com os maves petistas, tá? Ela só está tendo autoridade na imprensa hoje em dia, exceto no Estadão, que eu não sei por que o Estadão resolveu fazer essa matéria agora, eu suspeito, mas enfim, talvez eu diga no decorrer desse programa, porque tem todo um movimento da imprensa, encabeçado por certos jornalistas, da tese da máquina do ódio. Ou seja, que eles acham que é a matéria da Patrícia Campos Melo, que ela fala que basicamente a eleição do Bolsonaro foi uma fraude devido a um número excessivo de mensagens compradas e emitidas via WhatsApp. Tá? É isso, ou seja, eles querem é a tese brazuca do Russian hoax a respeito do Trump. No caso do Trump tem um pouco de verdade, no caso daqui não tem como você dizer que um sujeito com 54 milhões, 57 milhões como o Bolsonaro foi eleito quando na verdade tinha 1,5 milhão de mensagens disparadas. Entendeu? Então, isso é muito importante porque a imprensa entrou nessa onda conspiracionista achando que o Bolsonaro foi eleito porque tinha uma grande estrutura por trás. Não, ele foi eleito por um movimento espontâneo e orgânico da sociedade, de Uhum, indignados, como você bem falou. exato. Indignados, revoltados com o que Ele vinha acontecendo. E ele ele foi convergência disso. ele Mas foi o médium que recebeu as entidades ali, que exatamente, exatamente. colocou à Mas disposição. isso é muito importante, por quê? Porque hoje em dia, exceto a matéria do Estadão, e a gente aqui, enfim, porque a gente também estava cantando essa bola no A Imprensa, não com todas as informações completas, mas a gente sabia disso. Hoje em dia, a imprensa está tratando como algo normal o gabinete da ousadia, porque tem por trás esse discurso da máquina do ódio. Porque na cabeça deles nós precisamos apoiar esse tipo de gabinete da ousadia, porque senão o fascismo vai É, voltar. ma É. é Entendeu? É exatamente isso. é Então, exatamente o desculpa, discurso do fechei. Janones durante a campanha do Lula. O Exatamente. Janones: "Eu vou ser o anti-Carluxo, eu vou fazer o que o Carluxo fazia para vencer o ódio". Aí depois tá Mas, lá Danilo, o Alan dos Santos não fazia a mesma coisa? então, Então aí o é que PT tá. volta, o PT volta. Ó, Aí é ó, que tá. Eu acho que ficou nessa conversa tá muito bem estabelecida a linha, porque a gente viveu tudo isso. Vai o Lula inaugura o gabinete do ódio, se perpetua e se aperfeiçoa durante 8 anos de Lula, mais 6 anos de Dilma, certo? isso. A ponto de chegar numa lista onde o partido do governo manda seus militantes baterem em quem está na lista negra na rua, a ponto de tudo isso chega. Aí todo mundo de saco cheio disso, entre outras coisas, elege uma corrente que vai ter combate à corrupção, que vai dar uma guinada mais conservadora, mais liberal na economia Isso. e tal, e espontâneo. Até que o Bolsonaro assume e a gente vê exatamente a diferença nas redes sociais, porque a gente vê acontecendo. A espontaneidade Exatamente. para de acontecer. Perfis que eram espontâneos
começa a virar propagandista, tipo aquele Joaquim Teixeira, que era nitidamente um perfil independente, começa a virar um perfil de propaganda, onde fica muito claro e óbvio que foi comprado. Então assine aí. O nosso site é minúsculo, ninguém nem sabe que existe.